Bom dia, minha gente. Como vocês estão? Eu tô muito bem e muito feliz. Deixa eu colocar aqui meu microfone, vamos ver. Melhorar um pouquinho o som, tirar os ruídos. Contem aí pra mim como que vocês estão. Esse não tá funcionando. Vamos ver. Às vezes eu esqueço de carregar. E aí se eu esqueço de carregar, né? Não vai funcionar mesmo. Acho que vamos fazer sem microfone mesmo. Não tem problema. Estão me ouvindo bem, né? Hoje a gente vai falar sobre o motivo pelo qual tu muitas vezes não confia em ninguém e nem em ti mesmo. Tu já se sentiu assim? Desconfiar muito das pessoas, não conseguir confiar em ninguém, talvez não confiar nem em ti mesma. Tu já te sentiu assim? Tu te sente assim? Conta pra mim. Bom dia, Nilza! A Nilza foi ganhadora do nosso sorteio ontem. Que coisa boa, fiquei bem feliz, Nilza. Nilza tá sempre aqui na live com a gente. Vou conhecer a Nilza. Que incrível, tô bem feliz mesmo. E, gente, ontem eu até deixei um stories aqui falando pra vocês. Eu não estou falando muito aqui no Instagram, tá? Por quê? Eu abri a turma 3 do método VMS. Ah, mulher de sorte, isso mesmo, mulher de sorte. Que bom, Nilza. Eu abri, né, antes de ontem, a turma 3 do método VMS. Porém, eu estou dando prioridade para quem está lá no grupo VIP. E aí eu tô atendendo elas, recepcionando as novas alunas que estão chegando. Eu não consegui falar com todas ainda. Então hoje ainda vou ficar nesse trabalho de recepcionar quem já entrou, de tirar as dúvidas de quem quer entrar. E assim que eu finalizar, eu vou contar aqui pra vocês no Instagram também, tá? Vou abrir a oportunidade pra vocês também. Mas, como eu falei aqui mesmo no Instagram, precisava estar no grupo VIP para receber tudo em primeira mão. Então, quem está lá no grupo VIP está recebendo tudo em primeira mão. Inclusive, se tu não está no grupo VIP, tu pode entrar. O link ainda tá na bio. Pode entrar lá pro grupo VIP que tu vai ter acesso às informações primeiro. Quando eu conversar com todas que eu tenho para conversar, recepcionar as que entraram já, que estão lá no grupo VIP, aí é a vez de vocês. Aí eu vou abrir aqui para vocês também a oportunidade e já adianto para vocês que é uma oportunidade incrível, um presente de fato para as mulheres, né, no mês da mulher. Então fiquem atentas. E se tu quer receber essa notícia aí em primeira mão, antes mesmo de eu anunciar aqui no Instagram, tu pode digitar aqui embaixo nos comentários ou depois na gravação da live VMS. Até vou colocar aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui, eu vou fixar o comentário, ó. Digita VMS para se tornar minha aluna. Mas não é só se tornar minha aluna não, hein, gente? É se tornar minha aluna numa condição muito especial de presente de mês da mulher para vocês. Então, quem ainda, se por algum motivo tu não está lá no grupo VIP e tá ansiosa para saber, pode me mandar no direct, me chamar aqui, que aí tu vai saber. Mas acredito que hoje, final da tarde, amanhã eu já vou conseguir trazer tudo aqui para vocês também, tá? Então fiquem tranquilas, que eu tenho certeza que as pessoas certas vão entrar. Nessa turma tem um número de vagas limitado, em função de que vai ter um acompanhamento muito individual comigo.
mas eu sei que as 20 vagas vão ser para as 20 pessoas certas, aquelas que precisam, que estão no seu momento. E se for o teu, eu te espero do lado de cá. Mas vamos lá, vamos para o que viemos, né? Então vamos falar hoje sobre por quê. Por que tu não confia, tu tem tanta dificuldade em confiar nas pessoas? Por que que muitas vezes tu tem muita dificuldade, inclusive, de confiar em ti mesma? Por que essa falta de confiança, né? E, de fato, isso é algo muito profundo, né? Essa dificuldade de confiar é uma coisa que acaba desgastando, né? Suga a nossa energia. E muitas mulheres têm essa percepção de eu não consigo confiar nas pessoas. Por que será que isso acontece? Agora o microfone eu acho que vai funcionar. Não estava querendo acender, agora ele acendeu. Vou colocar aqui, porque daí melhora para vocês o som. Não fica com ruído externo. Vindo? Deu certo? Microfone ok? Vamos lá, então. Demora um pouquinho para vir a mensagem de vocês aqui para mim. Mas nessa função aí de não conseguir confiar nas pessoas e na gente mesmo, né? A questão é que por trás desse não confiar aí, existe algo muito maior, né? Muito mais profundo. E principalmente nessa questão aí de que tu não confia nem em ti. Gente, isso afeta a gente em muitas questões, né? Eu diria que quando tu não confia em ti mesma, isso afeta em várias áreas da tua vida, né? Te afeta ali no momento de tu tomar uma decisão, afeta nos teus relacionamentos, afeta na tua questão financeira, afeta no teu crescimento profissional, no teu posicionamento, porque se tu não tem confiança em ti, tu meio que fica ali reprimida, né? Tu te encolhe, tu não tem essa segurança de colocar o que tu quer no mundo. Seja o teu trabalho, seja a tua opinião, seja a tua vontade. Então essa falta de confiança que te torna uma mulher muito insegura, ela vem de algum lugar. Como será que nasce? Da onde que vem essa falta de confiança? A verdade, gente, é que assim, a nossa confiança, ela é construída quando? Nos nossos primeiros anos de vida. Então imaginem vocês que até ali 5, 7 anos é a fase em que a tua confiança foi construída. E talvez tu não lembre como foi essa fase da tua vida, né? Como que era dos teus 0 até uns mais ou menos 7 anos? Talvez tu não lembre. Mas é nessa fase que a nossa confiança é construída. E essa confiança que é construída ou não nessa fase, a gente carrega para a vida adulta. O que acontece que faz a gente, hoje adultas, não conseguir confiar em ninguém e nem na gente mesma? Talvez tu tenha vivido nesse período teu aí, até mais ou menos os 7 anos, situações, né? Onde tu teve ali promessas quebradas por aquelas pessoas que tu confiava, né? Geralmente os teus pais ou quem cuidava ali de ti. Talvez tu tenha recebido críticas constantes. Talvez tu tenha sido ou se sentido abandonada, passado por muitas decepções, se sentido traída, né? E eu já expliquei para vocês que nunca é o fato em si. Às vezes pode ser o fato em si, mas quando a criança se sente, né, traída, abandonada, decepcionada, quando ela recebe muita crítica, quando eu falo aqui de promessas quebradas, sabe aquela história assim, ó, mãe, vamos comprar tal coisa que viu ali na loja? Aí a mãe fala assim, na volta a gente compra. E não volta, e não compra. Ou a gente vai em tal lugar e não vai, sabe? Mãe, me dá tal coisa. E aí a mãe, eles ficam, não vai dar e tal. Né? Sim, dou. Uhum.
na volta a gente compra, ou tal dia a gente compra e não compra. Ou sabe aquelas mentirinhas, a gente fala mentirinha do bem, mas não existe mentirinha do bem, né? Aquilo que a gente fala, às vezes, ou pior, né? Que muitas vezes os adultos fazem, e claro que não é por maldade, né, gente? Mas falar uma coisa e fazer outra. Por exemplo, não pode fazer tal coisa. Aí a criança não pode, mas aí o adulto vai lá e faz. Então, sei lá, um exemplo. Não pode ficar com o celular na mesa. Só que daí, tá a mãe ou o pai lá com o celular na mesa. Não pode comer no sofá. Mas aí vai lá a mãe, o pai ou algum adulto da casa e come no sofá. Sabe? Isso faz com que quebre essa confiança. E às vezes, gente, é coisas muito simples, mas as crianças, elas observam tudo, né? Elas são umas esponjinhas. E nós, quando éramos pequenininhas, nós também éramos essas esponjinhas aí. Então, tudo que a gente viu, presenciou, aprendeu, todas essas situações que podem ter acontecido, né? De promessas quebradas, de sentimento de traição, de decepção, tudo isso vai gerando aí vai criando, né, essa nossa falta de confiança. E aí o que o nosso cérebro aprende quando tudo isso acontece? Ele cria uma proteção. Lembra que o nosso cérebro, ele tá o tempo todo tentando nos proteger, economizar energia, fugir da dor? Mas aí, neste caso, qual é a proteção que ele criou? Se na infância tu passou por situações assim, e gente, é difícil uma criança não passar por situações assim, né? Talvez hoje em dia, que as pessoas têm um pouco mais de consciência, até a maneira de lidar com as crianças, né, em alguns casos mudou. Então, eu, por exemplo, o meu filho mais velho, ele foi criado de um jeito. O meu mais novo está sendo criado de um jeito totalmente diferente. Por quê? Porque eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje quando o outro era pequenininho. E hoje eu vejo quantas coisas muito erradas eu fiz com ele. Mas não tem o que fazer, né, gente? Não tem como a gente voltar no tempo, mas tem como a gente fazer diferente daqui para frente. E aí, tudo isso que eu falei aqui já serve para vocês pegar como exemplo. Se tu tem filhos, se tu tem netos, se tu tem crianças aí que convivem contigo, observa como que tu trata essa criança. Observa se tu não tá quebrando essa confiança da criança em vários momentos. E é aquilo, né, gente? A gente vai poder controlar isso? Não, até porque em muitas questões aqui é como a criança se sentiu, não é exatamente algo que aconteceu. Mas, de fato, os adultos contribuem muito para essa falta de confiança ser criada, né? Quando fala uma coisa e não faz, quando não cumpre as promessas que fez. Então, assim, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir, né? Então, não prometa, sabe? E qual é a proteção, né? Que a nossa mente, que o nosso cérebro, ele aprendeu. Ele aprendeu que confiar pode machucar. Porque se eu confiei na minha mãe e ela quebrou a confiança, se eu confiei na minha mãe e eu me senti traída, se eu confiei na minha mãe e eu me senti depois abandonada, confiar é perigoso porque confiar dói. Então ele cria essa proteção. Confiar pode machucar. Se confiar pode machucar, o que na vida adulta eu vou fazer? Lembra das referências que a gente tem? Eu tenho aqui uma referência, uma crença de que confiar pode machucar, que foi criada lá quando eu era pequenininha, diante das situações que eu passei e do que eu aprendi, do que eu ouvi. Essa referência está instalada aí. Quando tu for fazer qualquer coisa, tu precise confiar em alguém, a tua mente, lembra que antes da ação ela vai consultar as referências que tu tem. Ela vai encontrar essa referência. Confiar pode machucar. Preciso me proteger. Como é que eu me protejo? Não confio em ninguém. E aí vem a desconfiança, vem a necessidade de controle, vem a dificuldade de se abrir com as pessoas, vem o medo de depender das pessoas. E aí, quando eu falo para vocês que tudo, absolutamente tudo, tem uma raiz emocional, e o problema nunca é o problema, né?
aqui o problema não é tu não confiar em ninguém, não é tu não confiar em ti. O problema é a confiança que foi quebrada lá quando tu era pequenininha, que hoje faz tu te proteger de tudo. E esse excesso de proteção, em alguns momentos, né, na dosagem certa, ter ali uma certa desconfiança é saudável. Agora, quando é demais, quando te atrapalha aí na tua vida, quando tu desconfia de tudo, quer controlar tudo, né, não consegue se abrir, falar dos seus sentimentos, esse medo que tu tem, né, de depender de outras pessoas, tudo isso não é normal, né, gente? Qual que é o problema disso? Quando a tua mente, ela cria, né, ela entra nesse modo aí de proteção, tu começa a viver em alerta. É como se disparasse o tempo todo um alarme. E aí esse alarme dispara, né? Esse alerta dispara e tu vive nessa sensação de, de alerta mesmo, de precisar estar atenta, porque a qualquer momento alguém vai vir e vai te enganar. A qualquer momento alguém vai vir e vai mentir para você. E aí gera esses efeitos silenciosos, né? Que é de tu não confiar em ninguém, mas principalmente também de tu não confiar em ti mesmo. E aí isso te atrapalha muito, né? Porque daí tu começa a duvidar de tudo. Tu duvida das tuas próprias decisões, tu duvida das tuas próprias capacidades, tu duvida da tua intuição, dos teus sonhos, tu começa a duvidar de tudo. E quando isso acontece, a nossa vida trava, né, gente? Porque o crescimento, a expansão, a realização de objetivos exige uma confiança. Tu precisa confiar em algumas pessoas que provavelmente vão passar ali pelo caminho, mas principalmente em ti. Porque para te crescer, para te expandir, para te alcançar objetivos, né, alcançar resultados que tu busca, independente de qual área da vida seja, às vezes o teu objetivo é, sei lá, construir um relacionamento saudável. Tu vai precisar de confiança na pessoa e principalmente em ti mesmo. Porque se não confia em ti, o relacionamento não vai ser saudável. Se tu não confiar na pessoa, menos ainda, né? E aí, essa desconfiança aí, ela acaba virando um ciclo, né? A mente cria um ciclo. E aí, toda vez que tu quer alcançar algo, que tu quer crescer, que tu quer alcançar um objetivo, um sonho, o que que acontece? Tu quer avançar, tu quer chegar naquele resultado, tu quer conquistar aquele desejo teu, só que tu não confia totalmente. Quando tu não confia, o que que tu vai fazer? Tu vai recuar, tu vai paralisar, tu vai parar, tu não vai seguir em frente. Tu acaba hesitando. Essa hesitação gera o quê? Um atraso. Sabe aquela sensação que tu tem de que tu tá sempre atrasada? E esse atraso gera uma frustração muito grande. E a frustração reforça a tua dúvida em relação a ti. E aí, esse reforço aí na dúvida reforça a tua insegurança. E aí tu fica cada vez mais seguro. Então, esse ciclo, ele vai se repetindo e ele vai reforçando para que tu acredite que realmente tu não é de confiança. É aquela história, né? Como é que tu vai confiar em ti mesma se tu fala muitas vezes que vai fazer algo e tu acaba não fazendo? Ah, tu tem algo ali que tu quer conquistar, que tu quer realizar, tu sabe o que tu precisa fazer para realizar aquilo e tu não faz. Se alguém que tu conhece te promete que vai fazer alguma coisa e não faz, tu perde a confiança nessa pessoa, certo? E quando essa pessoa é tu, que aí tu fica dizendo, eu vou fazer isso, 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 e tu não faz. Como que tu vai confiar em ti mesmo? E aí tu te torna uma mulher muito insegura. E infelizmente, esse ciclo, ele pode durar por anos, né, gente?
E não é só decidir, a partir de hoje eu não vou ser mais essa mulher desconfiada, indecisa, eu vou confiar mais em mim, eu vou confiar mais nas pessoas. Infelizmente, só decidir isso não vai resolver, né? Assim fosse tão simples assim. É claro que precisa da decisão, mas só a decisão não é suficiente. Então, se tu se sente assim, como é que a gente faz para resolver? Primeiro passo é entender. Tá, entendi aqui que eu tenho um problema. Não é à toa que eu sou tão indecisa, que eu sou tão insegura. Não é à toa que eu não confio em ninguém, eu não consigo confiar em ninguém. Eu não consigo entregar as coisas para as pessoas, eu não consigo conversar muitas vezes, né, me abrir. Não consigo deixar algo na mão de alguém para me ajudar. Geralmente quem tem essa desconfiança também não consegue delegar funções, né? É como se ninguém conseguisse fazer tão bom como ela. Isso te atrapalha muito, te desgasta muito. E quando a gente fala aqui, por exemplo, em crescimento profissional, faz com que tu não consiga crescer, porque chega um momento na nossa vida que a gente precisa colocar, às vezes, pessoas para nos ajudar. A gente já não dá conta de fazer tudo sozinho. E se tu não confia em ninguém, tu não vai conseguir delegar. Tu não vai conseguir colocar funções que tu fazia antes nas mãos de alguém para alguém fazer. Então te atrapalha em tudo, absolutamente tudo, em todas as áreas da tua vida, te impede de chegar nos teus objetivos, realizar os teus sonhos, ter a vida que tu gostaria de ter e alcançar também os resultados, às vezes profissionais que tu gostaria. E aí muitas mulheres pensam que, bom, a partir de agora eu não vou mais ser essa mulher que não confia em ninguém, eu vou ser uma mulher mais segura. Agora eu vou confiar. Eu vou confiar mais em mim, eu vou confiar mais nas pessoas. Como se fosse só decisão. E, de novo, eu digo, né? A decisão é importante? Sim. Então, ok, eu entendi que eu tenho um problema aqui. Esse fato de eu não confiar em ninguém, não confiar em mim, ser tão insegura, não é normal. Existe um problema. E esse não é o problema. O problema é da onde que isso veio, onde isso começou. Aí eu decido, não, mas eu não quero mais viver assim. Então vamos resolver. Aí sim. Aí agora tu vai para resolver. E resolver não é decidir, a partir de hoje eu vou confiar. Por quê? Porque a confiança ela não nasce de força de vontade, né? Nem só de decisão. Ela nasce, a segurança ela é algo que precisa ser interno. Ela precisa começar aqui na tua mente. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu já expliquei aqui inúmeras vezes para vocês que a nossa mente ela pode ser reprogramada. Se na programação de hoje está que confiar é perigoso, confiar pode doer, a gente tem que reprogramar essa mente e provar para ela com a realidade, com o presente, com quem tu é hoje, que pode confiar sim. É óbvio, a gente deve e é saudável ter uma certa cautela, mas é um limite, né, gente? Essa falta de confiança, essa falta de segurança não pode te paralisar a ponto de a tua vida não ir para frente. E para a gente criar essa segurança interna, a gente precisa reorganizar essas referências aí. Então a gente precisa atualizar as referências que tem aí, porque tu não é mais aquela menininha de 5, 6, 7 anos. Hoje tu é uma mulher. E uma mulher, ela não pode ter os medos e as desconfianças de uma menininha de 5, 6, 7 anos. E quando a gente está nesse ciclo, a gente está, infelizmente, naquela dor. Sabe aquela dor que a desconfiança, que a quebra de confiança foi criada? Tu carrega ela até hoje e é como se fosse ainda real, é como se fosse ainda verdade, é como se ainda isso estivesse acontecendo. E é por isso que a reprogramação mental é algo tão poderoso, né, gente? Porque quando tu resolve o que tá aqui dentro, tudo ao teu redor vai ser resolvido também. Por quê? Porque o teu pensamento gera, né, sentimentos, sensações no corpo, que geram comportamentos e automaticamente resultados. Se tá tudo na desconfiança, o resultado vai ser o pior possível.
Agora, se a gente reprograma essa mente e instala aqui essa nova programação de uma mulher confiante, segura, os sentimentos e as sensações do corpo também vão mudar. Tu passa a ser internamente uma mulher segura, confiante. Consequentemente, os seus comportamentos vão ser de uma mulher segura, uma mulher confiante. E os seus resultados vão ser os resultados que tu gostaria de ter e que até então tu não conseguiu. Por isso, porque não adianta só ter vontade, não adianta só decidir. E aproveitando o gancho, eu já te digo, se tu entendeu que é a tua situação, se tu te identificou aqui e tu quer resolver, digita aqui VMS para te se tornar minha aluna e a gente resolver isso juntas. E mesmo que tu pense, não, eu quero resolver, mas talvez ainda não. Digita aqui igual e vem para uma conversa comigo para eu te explicar, né? Para eu olhar para tua história e a gente entender juntas qual que seria a melhor alternativa para te resolver isso. Sem compromisso nenhum. E a partir daí, se tu quiser continuar comigo, tu continua. Se tu não quiser, não tem problema nenhum, tu continua me acompanhando aqui. Mas te dá essa chance. Se tu te identificou e tu decidiu que não quer mais viver desse jeito, é muito importante que tu faça isso por ti. Deixa eu colocar o microfone aqui mais perto, porque a cachorrada aqui chega, entrega na vizinha e eles enlouquecem. Não sei se com o microfone vocês ouvem eles muito, mas eu acredito que diminui. E aí vocês ouvem mais só minha voz e não atrapalha tanto. Daqui a pouco eles já acalmam. O entregador vai embora, eles já ficam quietinhos de novo. Mas é isso mesmo. Eles ficam enlouquecidos. E aí não é só os meus, né? É os meus, o cachorro da vizinha. E, gente, lá dentro do método VMS, exatamente pra gente resolver tudo isso, né? A gente vai resolver os padrões emocionais, né? Que fazem com que tu te sinta, né? Tão insegura, com que tu não confie, com que tu não consiga decidir, ir à frente. A gente reorganiza, né? Tudo que precisa reorganizar aí na tua vida. E eu sempre falo, né? Quando tu está bem, todo o resto fica bem. Então, método VMS, o nome já diz, né? Destrave sua versão mulher de sucesso. O que é uma mulher de sucesso? Bom dia, Lu! Uma mulher, primeiro lugar, eu sempre gosto de falar, né? O sucesso é algo individual de cada pessoa. O que é sucesso para ti? Para mim, sucesso é eu deitar a minha cabeça no travesseiro e sentir paz. É eu conseguir passar pelo meu dia e chegar no final do dia e sentir sabe aquele sentimento de dever cumprido? Para mim, isso é sucesso. Então, hoje eu me considero uma mulher de sucesso, porque é assim que eu me sinto. E antes não era assim. Nossa, eu era uma pessoa que procrastinava, que desistia das coisas, insegura, entre mil outras coisas. E hoje eu sou totalmente diferente. E é por isso que é tão importante para mim trazer isso para ti. Sabe? Essa transformação, esse caminho, esse passo a passo. Por que é método VMS? Porque existe um método, um passo a passo para te chegar nos resultados que tu quer. E é esse método que eu compartilho contigo. Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque eu ainda não finalizei lá com o grupo VIP, mas eu vou trazer tudinho para vocês. Mas o método nessa turma é só um detalhe, gente, porque vocês vão ganhar tanto bônus, tanto presente, tanta coisa junto que vocês não têm noção. Mas assim que eu liberar as meninas lá, eu venho aqui e conto para vocês então. E só que já vai te preparando aí. Vai te preparando porque é imperdível a proposta. É algo que vai transformar a tua vida e de uma maneira que nunca vai se repetir, tá? Porque de fato é presente do mês da mulher para ti. Quando eu te apresentar, tu vai ficar de queixo caído, igual as meninas estão lá. Estão enlouquecidas e é por isso que eu ainda não consegui vir aqui.
tá? Mas vai ter vaga para as 20 mulheres que estão no momento delas de resolver tudo isso. E quando eu falo aqui de resolver, gente, é qualquer coisa, é qualquer área da vida, tá? É simplesmente se eu me sinto travada, isso aqui não vai, não consigo, é pra ti. Só que sabe o que é mais incrível? Que a gente começa o processo e às vezes a gente vê que aquilo que estava incomodando tanto nem era tudo isso. E a gente vai resolvendo. E a gente vê outras coisas para resolver. E sabe quando as coisas vão indo tudo para o lugar? E antes era problema atrás de problema. E as coisas começam a fluir, as coisas começam a se resolver em várias áreas aí da tua vida. Tua situação financeira melhora, tua saúde melhora, teu bem-estar melhora, os teus resultados profissionais, teus relacionamentos, tudo melhora. E é incrível. E eu tô muito feliz porque quem estava lá na aula me trouxe muito depoimento sobre a aula. Quem está entrando já lá para o método, as que já entraram, já se tornaram alunas, também estão felizes, realizadas, empolgadas. E eu estou muito feliz e muito grata por cada uma que já chegou. Estou conversando de forma muito individual com cada uma delas, para elas entrarem seguras, sabendo tudo que elas vão receber, sabendo todo o acompanhamento que eu vou entregar para cada uma. E se é da tua vontade vir pro lado de cá também, pode me chamar, tá? Mesmo que eu não anunciei aqui no Insta, tudo lá da turma 3, mas quem tá me chamando no individual, eu tô conversando, tô explicando, olho, né, pro teu contexto, pra tua história, se faz sentido para ti ou não. Mas eu tô bem dedicada, né, desde ontem, a falar com quem está lá no grupo e tá vindo pro lado de cá. Então, eu espero que tu também seja uma dessas pessoas e pode me chamar, tá? Pode me chamar que assim que eu conseguir eu te respondo, tiro todas as tuas dúvidas. Certo, minha gente? Amanhã é o nosso dia de Mulheres em Expansão, mas a princípio não temos nenhuma convidada disponível para amanhã. Pode ser que alguém que esteja na lista se disponibilize para vir na data de amanhã, porque geralmente eu já deixo elas com data agendada conforme elas podem. Caso nenhuma delas queira antecipar para amanhã, a gente vem aqui e faz a nossa live de perguntas e respostas, né? Eu sempre tenho bastante perguntas que vocês me mandam aqui e eu sei que a pergunta de uma é a pergunta de muitas também. Então, amanhã, caso não tenha nenhuma mulher aqui pra gente conversar, a gente vai fazer perguntas e respostas, certo? Igual estarei aqui às 10 horas pra gente bater o nosso papo, conversar. Venham, estejam aqui. Se tiverem, inclusive, vamos aproveitar. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta no perfil hoje e vocês coloquem perguntas lá. Que daí no lugar de responder as perguntas nos stories, eu trago elas para a live e respondo todas na live amanhã, certo? Pode ser sobre reprogramação mental, sobre temperamentos, sobre bloqueios emocionais, sobre as tuas dificuldades, as travas que tu tem. Pode ser sobre o método, né? Se tu quiser fazer perguntas sobre o método. Quem já entrou e quiser fazer perguntas lá para a gente interagir aqui, deixar quem ainda não decidiu, né, sentir um gostinho do que tem lá dentro, do que a gente vai viver juntas. Então, sejam aí bem criativas nas perguntas para a gente aproveitar esse nosso momento juntas amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, venham pro lado de cá comigo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E amanhã, às 10, a gente se encontra aqui de novo. Beijo, fiquem com Deus.